Será esta a profecia mais assustadora sobre os tempos do fim no livro do Apocalipse? O Senhor abriu os olhos de João para muitos eventos que aconteceriam no fim dos tempos. Algumas das principais ocorrências incluem mudanças na sociedade e nos assuntos mundiais, e estas mudanças drásticas marcarão o reinado do Anticristo e os eventos mortais que ocorrerão durante o período da tribulação. Para quem não crê, muitas dessas profecias sobre o fim dos tempos são aterradoras, confusas e até difíceis de acreditar. Mas se o propósito das profecias bíblicas sobre o fim dos tempos não é nos assustar, mas sim nos inspirar a viver por Cristo, então deveríamos considerar algumas dessas profecias apocalípticas como avisos. E eu acredito que podemos encontrar, no que pode ser considerado o maior aviso sobre as profecias bíblicas do fim dos tempos, em Apocalipse 9. Quando chegamos a Apocalipse 9, estamos no período da tribulação na terra. O Anticristo está no poder, o sistema da besta está estabelecido, e ninguém pode comprar ou vender sem ter a marca da besta, que é 666. E ao chegarmos a Apocalipse 9, o mundo está sob os 7 juízos das trombetas de Deus. Aqui, encontramos o 6º juízo da trombeta, que é talvez o aviso mais sério para toda pessoa que não está vivendo corretamente com Cristo. Apocalipse 9, versículos 13 e 14 diz: E o 6º anjo tocou a sua trombeta, e ouvi uma voz dos 4 ângulos do altar de ouro, que está diante de Deus, que dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Quero que saibam que seria um verdadeiro pesadelo estar vivo para testemunhar esse juízo de Deus. Se você pensa que o grande dilúvio de Gênesis foi ruim, isso será muito pior. Se você pensa que a destruição de Sodoma e Gomorra foi terrível, deixe-me dizer que isso é insignificante em comparação ao que espera a terra quando esses 4 anjos forem libertados. Mas antes de entrarmos em mais detalhes sobre esses anjos, a primeira pergunta que pode surgir é: qual rio Eufrates seria esse? Seria aquele que todos conhecemos na Ásia, ou existe outro? Sim, é o mesmo rio Eufrates que conhecemos hoje. Isso lança uma nova luz sobre as profecias do fim dos tempos. Quem são esses 4 anjos e por que estavam acorrentados? Eram arcanjos que se rebelaram com Lúcifer? São anjos de Satanás? Além disso, qual é a missão deles em um momento tão crucial no mundo? Quando pensamos em anjos, o que vem à mente são seres musculosos e poderosos, servos de Deus. Pensamos em Miguel, o arcanjo de guerra, um ser sobrenatural que serve como líder do exército celestial de Deus. Quando pensamos em anjos, muitos de nós lembramos da história do Antigo Testamento, quando Daniel orou e Deus enviou a resposta por meio de um anjo. No entanto, o anjo informa a Daniel que o príncipe da Pérsia lutou com ele numa tentativa de bloquear a resposta de Deus. Para vencer essa força maligna e obscura, o mais poderoso ser celestial, Miguel, o arcanjo, interveio e garantiu que a resposta de Deus chegasse a Daniel. Quando pensamos em anjos, lembramos de Gabriel, que apareceu a Zacarias e até mesmo a Maria, mãe de Jesus. Recordamos também o incidente antes da destruição de Jericó, onde a Bíblia nos diz que Josué viu um homem parado diante dele com uma espada desembainhada na mão. O homem disse a Josué: Venho como comandante do exército do Senhor. Historicamente, temos visto inúmeros casos em que os anjos de Deus apareceram para uma missão específica. No entanto, em Apocalipse 9, a Bíblia menciona esses misteriosos anjos como acorrentados no rio Eufrates. Estes não são anjos de Deus. Os anjos de Deus são livres e cumprem a vontade de Deus. Os anjos no Eufrates são anjos malignos. Mas como surgiram? Deus os criou separadamente? Não. A existência deles começou no dia em que Lúcifer se rebelou contra Deus. Segundo as Escrituras em Apocalipse 12, ele não se rebelou sozinho. Conseguiu convencer vários anjos. Quando o arcanjo Miguel venceu a batalha, Deus lançou Lúcifer e seus anjos à terra. Isso marcou o início do mal na terra, significando que eles têm estado acorrentados desde então até agora. Mas a parte assustadora para aqueles que não estão vivendo corretamente com Cristo
é que quando esses anjos forem libertados, a destruição que eles trarão será inimaginável. Quem não está em Cristo precisa saber que esses antigos anjos malignos estarão envolvidos nos eventos finais. Pode se perguntar, por que o rio Eufrates? Por que Deus os prendeu lá? Certamente Deus teve um motivo. Para entender o que eles fizeram, vamos estudar a localização deles, o rio Eufrates. De acordo com as Escrituras, essa região tem muitos pecados registrados. Foi um dos rios que passava pelo Éden, o que significa que não está longe de onde Caim cometeu o primeiro assassinato. Então, Nimrod começou seu reino perto da região, como registrado em Gênesis 10. Esse foi o mesmo homem que incentivou a construção da Torre de Babel. Contudo, Deus viu o coração dele e dispersou sua língua, marcando o fim da construção. Embora ninguém saiba a origem exata desses 4 anjos, nem a extensão completa de seus crimes, podemos supor razoavelmente que esses anjos devem ser muito poderosos e malévolos, agressivos por natureza. Senão, Deus não os teria aprisionado sob o rio. Essa suposição é apoiada pelo livro de Efésios, pois no capítulo 6, versículo 12, somos informados que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal, nos lugares celestiais. Essas forças mencionadas são demônios, mas Deus não os aprisionou. Portanto, para Deus aprisionar esses 4 anjos específicos, isso indica um nível completamente diferente de maldade de que eles são capazes. Eles devem ser muito mais ferozes que o demônio médio. Assim, em Apocalipse 9, esses 4 anjos aparecem na superfície da terra, tendo sido libertados por Deus como parte de seu julgamento para todos os que são perversos e impenitentes. A liberação desses anjos será catastrófica para aqueles que estiverem vivos naquele momento. Para piorar as coisas, esses 4 anjos não são apenas 4 anjos isolados. Cada um deles tem uma legião de outros anjos terríveis. De acordo com Apocalipse 9, versículo 16, o número deles será de 200 milhões de anjos, uma verdadeira armada maligna. João nos diz que suas couraças eram vermelhas como fogo, azul escuro e amarelas como enxofre. As cabeças dos cavalos eram como as de leões, e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Ele descreveu suas caudas como sendo parecidas com serpentes. Então, qual será o objetivo real ou a missão deles? O que farão quando forem libertados do Eufrates? Vejamos estes 2 versículos. Apocalipse 9, versículo 15 diz: E foram soltos os 4 anjos, que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. É importante notar que a aparição desses anjos não é um acaso. Eles foram preparados para uma hora, um dia, um mês e um ano específicos. O versículo de Apocalipse 9, versículos 17 e 18, revela que, e assim vi os cavalos na visão, e há os que estavam sentados sobre eles, tendo couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e da sua boca saía fogo, e fumo, e enxofre. Uma terça parte da humanidade foi morta por 3 pragas, fogo, fumaça e enxofre, que saíam de suas bocas. Assim, a Bíblia nos diz que esses 4 anjos e seu exército foram preparados para um tempo em que destruirão 1/3 da humanidade. Hoje, a população mundial está próxima de 8,1 bilhões. Imagine se 1/3 desse grande número morresse em sequência. Isso seria cerca de 2,7 bilhões de pessoas. Existem 195 países no mundo. Se assumirmos que esses anjos matariam o mesmo número de humanos de cada país, isso significa que cada país perderia perto de 14 milhões de humanos. E isso só se aplica aos países que têm uma população de 14 milhões ou mais. Para países com população menor, esses anjos demoníacos poderiam chamar isso de uma destruição maciça, seria um eufemismo. Vocês conseguem imaginar o caos que envolverá a Terra? Todos na Terra estarão em medo. Isso me leva a perguntar: será este talvez o pior julgamento sobre os pecadores nos tempos do fim? Alguns podem desprezar esta profecia. É normal. Nem todos acreditarão até a destruição final.
As Escrituras registram histórias de como Deus lidou com os pecadores, mas nenhuma é tão terrível quanto o que acontecerá no fim dos tempos. Mas isso não impediria Deus. Se ele pôde eliminar toda a raça humana nos dias de Noé, eliminar 1/3 da humanidade por causa da maldade não seria algo inesperado. Ao contrário, isso deve servir como um aviso de que esse evento inevitavelmente acontecerá. De acordo com o livro de Gênesis, capítulo 6, Deus olhou para a terra e viu a maldade dos homens. Seus pensamentos e modos de vida eram terríveis. Deus lamentou ter criado os humanos. Para interromper esse mal, ele decidiu destruir aquela geração. Mas um homem encontrou favor aos olhos de Deus, e esse homem foi Noé. Outra história do julgamento de Deus sobre os pecadores ocorreu em Gênesis 18 e 19, a história de Sodoma e Gomorra. Dessa vez, foi o clamor da iniquidade deles que chegou a Deus. Essa terra era tão pecaminosa que Deus não conseguiu encontrar 10 homens justos, como sabemos pelas negociações de Abraão com ele. Deus fez chover fogo sobre Sodoma e Gomorra. Num piscar de olhos, toda a terra estava em fumaça e cinzas. E quanto à maneira como Deus lidou com os egípcios através das 10 pragas, a última é a mais terrível. Após ordenar que um anjo da morte matasse todos os primogênitos egípcios, Deus enterrou os carros de guerra egípcios no Mar Vermelho. Todas essas são instâncias bíblicas de como Deus puniu os pecadores. No entanto, todas essas palidecem em comparação ao que os 4 anjos do Eufrates farão na terra. Eles destruirão 1/3 da terra. O que você espera que o resto do mundo faça? Arrepender-se? Longe disso. Apocalipse 9, versículos 20 e 21 diz: os outros homens que não foram mortos por estas pragas ainda não se arrependeram das obras de suas mãos e não deixaram de adorar os demônios, e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, ídolos que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas artes mágicas, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Isso é o perturbador. Como eles não se arrependem depois de testemunhar tal evento? É a natureza humana. Dificilmente aprendemos com o que vemos até que nos afete diretamente. Agora, qual é a sua opinião sobre essa mensagem? Examine sua vida agora. O que você precisa mudar? Você está vivendo em pecado? Arrependa-se e salve-se da destruição vindoura. Quero que você fique atento a algumas coisas nos próximos meses. A primeira é um maior afastamento da igreja. Isso não significa apenas cristãos deixando a fé, mas cristãos se voltando para o erro, comprometendo-se e tornando-se mais tolerantes com coisas que são proibidas na Bíblia. O segundo é um aumento na atividade demoníaca no entretenimento mainstream. A música do mundo está se tornando cada vez mais maligna e ocultista em natureza. Filmes e programas de TV estão cada vez mais glorificando o mal. O terceiro diz respeito às pessoas na sociedade. Segundo Timóteo 3, fala sobre os últimos dias, e sinto que o tema do capítulo é capturado no primeiro versículo, pois a Bíblia diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Segundo Timóteo 3, continua nos dizendo algumas coisas para ficarmos de olho. Haverá um tempo em que as pessoas vão querer ter suas orelhas coçadas. Eles vão querer um evangelho que dê a bênção, mas não exija arrependimento. Eles querem um evangelho que prega prosperidade em vez de vida sacrificial, e há muito disso agora. Muitas pessoas preferem ter suas orelhas coçadas em vez de receber o evangelho puro, que penetrará o coração e desafiará todo o comportamento pecaminoso em sua vida. Agora, para adicionar à corrupção que estará no mundo, segundo Timóteo 3, nos diz que haverá uma desintegração total da sociedade, porque as pessoas serão traiçoeiras, precipitadas, caluniadoras, brutais, desobedientes aos pais, abusivas e sem autocontrole. Não há regras, não há absolutos morais. Sem qualquer restrição, cada um fará o que é certo aos seus próprios olhos, e ai da pessoa que ousar questionar as escolhas de estilo de vida de alguém. Agora, o versículo 5 diz que as pessoas terão uma forma de piedade, mas negarão o seu poder.
Fique longe dessas pessoas. Esta é a era dos rebeldes religiosos, homens e mulheres que têm uma aparência externa de piedade, mas, no fundo de seus corações, estão cheios de pecado e engano. Os rebeldes religiosos farão todas as perguntas certas, mas observe suas ações, pois eles seguirão todas as respostas erradas. Eles podem até citar as Escrituras, mas seus corações estarão longe de Deus e ainda mais distantes de sua palavra. Então, para o cristão que está ouvindo, o que você deve fazer? Como você sobreviverá às condições descritas em 2 Timóteo 3? Bem, o capítulo termina nos versículos 16 e 17, dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, corrigir e treinar em justiça, para que o servo de Deus seja plenamente capacitado para toda boa obra. A verdade da palavra de Deus pode salvar você, perdoar você, justificar você, santificar você, purificar você, transformar você, regenerar você e um dia levará você para casa, no céu, por toda a eternidade. O Dr. Tony Evans deu esta brilhante ilustração, que deveria nos ajudar a viver com nossos olhos na eternidade. Ele diz que qualquer jogador da NFL lhe dirá que durante a temporada, segunda-feira é o dia do julgamento, porque é o dia em que a gravação do jogo de domingo é revelada, e você vai com seu treinador de posição analisar a gravação da sua atuação, para lhe dizer o bom, o ruim e o feio do seu desempenho no dia anterior. Muitos lhe dirão que não estavam entusiasmados com esse dia, se sabiam que não tinham se saído bem no dia anterior, e a gravação revelaria isso. Está chegando o dia em que você e eu estaremos com o Senhor, e Ele vai mostrar a sua gravação. Esta será a gravação do tempo em que você aceitou Cristo, até o momento da sua transição para a glória, seja pela morte ou pelo arrebatamento. Será uma revisão da sua vida como cristão. Não é uma revisão para determinar a salvação. Você nem chega a esse julgamento, a menos que seja cristão. É um exame para determinar o ganho ou perda de recompensa, ou seja, como você funcionou como cristão. O apóstolo Paulo, em particular, mas outros escritores do Novo Testamento, falaram sobre esse dia porque queriam informar os cristãos, não apenas para entender o dia, mas para começar a orquestrar nossas vidas à luz desse dia. Agora, a Bíblia é clara sobre o que acontecerá nos últimos dias. No entanto, cabe a nós acreditar na palavra de Deus ou começar a entreter explicações e raciocínios humanos. Agora, há várias ocasiões que a Bíblia claramente revela e nos adverte sobre o que acontecerá nos últimos dias. Deixe-me dar-lhe algumas escrituras, 2 Timóteo 3, versículo 1. Mas entenda isto, que nos últimos dias virão tempos de dificuldade. Outras traduções dizem que virão tempos perigosos, tempos de grande estresse e problemas, dias difíceis que serão difíceis de suportar. Mas eu gostaria realmente de focar em 1 Timóteo 4, versículo 1, onde a Bíblia diz que agora o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé, dedicando-se a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Você entende o que a Bíblia está dizendo aqui? Nos últimos dias, pessoas, homens e mulheres que estavam na igreja, se afastarão da fé. Homens e mulheres que uma vez acreditaram se afastarão da fé. Por quê? Por causa de espíritos enganadores e sedutores e doutrinas de demônios. Então vamos pausar por 1 minuto e fazer um balanço do que acabamos de ler. De acordo com 2 Timóteo 3, versículo 1, virão tempos de dificuldade. De acordo com 1 Timóteo 4, versículo 1, as pessoas deixarão e se afastarão da fé. E agora, de acordo com 2 Pedro 3, versículos 3 e 4, a Bíblia diz, sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão zombadores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dirão, onde está a promessa da sua vinda? Pois desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. As pessoas zombarão dos filhos de Deus. Eles questionarão você sobre a vinda de Cristo, seguirão seus próprios desejos pecaminosos e não valorizarão a palavra de Deus. Então, com todas essas coisas acontecendo, com todas essas profecias sendo cumpridas,
O que nós, como filhos de Deus, devemos fazer? Olhe ao redor do mundo hoje e você verá que estamos vivendo em tempos difíceis. Pessoas ao redor do mundo estão enfrentando tempos difíceis com clima extremo e desastres naturais, terremotos, inundações e fomes. Todas coisas profetizadas na Bíblia. No entanto, nesses últimos dias que estamos discutindo, quero encorajá-lo como crente. Não há necessidade de nós, filhos de Deus, vivermos com medo, porque a Bíblia nos diz em Atos 2, versículo 17, que nos últimos dias Deus declara que derramará meu espírito sobre toda a carne. Seus filhos e suas filhas profetizarão, seus jovens terão visões e seus velhos sonharão sonhos. A Bíblia diz em Tito 2, versículo 13, esperando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Santos, nós temos uma bendita esperança. O retorno do nosso Senhor Jesus Cristo é a esperança bendita que temos como seus filhos. Portanto, não fique desanimado nem desencorajado com os eventos deste mundo. Em vez disso, mantenha seus olhos em Jesus. Fixe seus olhos em Jesus Cristo. À medida que vemos cada vez mais notícias sobre uma sociedade sem dinheiro, a próxima pandemia global, distúrbios civis e rumores de guerra, à medida que ouvimos quão pervertida está se tornando a música mundana e vemos os padrões de moralidade escorregando neste mundo, enquanto vemos e ouvimos tudo o que está acontecendo, gostaria de compartilhar algumas mensagens sobre os últimos dias de alguns pregadores que tiveram um impacto em minha vida. Oro para que isso refoque sua mente em Deus e o encoraje a meditar na palavra de Deus. No final de seu sermão, enquanto conduzia um apelo ao altar e instava as pessoas a se arrependerem e se voltarem para Cristo, Derek Prince disse o seguinte: queridos amigos, estamos vivendo no meio de uma geração perversa, tortuosa, imoral, desonesta e indigna de confiança. Você precisa ser salvo dela. Você precisa sair dela. Você precisa ser transformado. Você precisa ser diferente. Sei que algumas pessoas já vieram à frente esta manhã, graças a Deus por todos que o fizeram. Mas se há alguém aqui esta manhã que nunca virou as costas para este mundo sem Deus e esta geração ímpia, nunca saiu e fez um compromisso com Jesus, quero lhe dar uma última oportunidade de fazê-lo. Não seja pego na armadilha do diabo. Salve-se desta geração perversa. Sei que há aqueles que precisam fazer isso. Não vamos esperar. Esta pode ser sua última oportunidade. Você quer escapar da ira de Deus, dos julgamentos que estão caindo sobre uma nação que rejeita Cristo. Um dos meus pregadores favoritos de todos os tempos foi um homem chamado Adrian Rogers. Sobre os últimos dias, aqui está uma citação poderosa que ele disse. O falecido e grande Dr. Vance Havner costumava dizer que a civilização é como um chimpanzé com um maçarico em uma sala cheia de dinamite. É a situação em que estamos. Cientificamente, estamos na pós-graduação, moralmente, estamos no jardim de infância. A ciência não é a resposta. Quero dizer que a política não é a resposta. Nenhum político será capaz de nos livrar. Ganhamos as guerras e perdemos a paz. A única coisa que a reforma social faz, se prevalecer, é tornar o mundo um lugar melhor para ir para o inferno. O que você está prestes a ouvir são alguns dos avisos bíblicos mais sérios sobre os últimos dias. Vamos mergulhar. Primeiro, João 2, versículo 18 diz: Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é a última hora. Então, tire duas coisas deste versículo. O anticristo está vindo e muitos anticristos já vieram. Estamos sendo prevenidos de que o grande opositor está chegando. Mas o que a Bíblia quer dizer com muitos anticristos? Poderia haver mais de um anticristo? Bem, 1 João 4, versículo 3 diz: E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, e este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo agora. Estamos sendo avisados de que o grande opositor está a caminho. Mas o que significa muitos anticristos? Poderia realmente haver mais de um anticristo? Portanto,
A Bíblia deixa claro que qualquer espírito que se recuse a confessar Jesus Cristo não é de Deus. O ponto-chave deste versículo é que ele menciona o espírito do anticristo, do qual vocês ouviram dizer que estava vindo e que agora já está no mundo. Então, aqui está o que podemos estabelecer. Há o anticristo e há o espírito do anticristo. E esse espírito do anticristo já está no mundo, e é um espírito que se recusa a confessar Jesus Cristo como Senhor. Ele se recusa a reconhecer Jesus Cristo como Rei. Pense por um momento. No mundo de hoje, você não consegue ver o espírito do anticristo operando? Não existem pessoas, estabelecimentos e instituições que agora se recusam a reconhecer Jesus Cristo por quem Ele é? Eles se recusam a reconhecê-lo como o Filho de Deus, como o caminho, a verdade e a vida. Eles até se recusam a reconhecer que Ele morreu e ressuscitou. Este é o espírito do anticristo em operação. O próximo aviso pode ser encontrado em Apocalipse 12, versículo 12, que diz: Alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos habitantes da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Quero enfatizar a última frase deste trecho da Escritura. O diabo desceu a vós com grande ira, porque sabe que tem pouco tempo. Precisamos levar isso a sério na nossa época. Precisamos ser um povo que permanece na presença de Deus constantemente, porque há consequências eternas quando estamos fora da vontade de Deus. Vejam, o diabo está sempre buscando oportunidades para desviar as pessoas de Deus, especialmente nestes últimos dias. Ele tem a intenção de direcionar as pessoas para um caminho de destruição. É por isso que você vê o aumento do mal hoje em dia. E por mal, quero dizer, maldade em todos os sentidos, no entretenimento, em toda a sociedade e até em muitas das ideologias que são promovidas. Isso tudo é porque o diabo tem grande ira e sabe que seu tempo é curto. Seguindo, a Bíblia em 2 Coríntios 4, versículo 4 diz: Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pense nisso por um momento. O Deus desta era, Satanás, impediu os incrédulos de verem a luz do Evangelho. Agora, caso você não saiba, o diabo é muito influente nesta terra, quer você veja ou não, quer você acredite ou não. O diabo pode e tem influência sobre os ideais, opiniões e padrões deste mundo. É por isso que a Bíblia diz que o Deus deste mundo tem seus tentáculos nas filosofias do mundo. Eles estão em tantas instituições. E você pode pensar, como exatamente ele faz isso? Olhe para a força motriz de muitas grandes empresas. É o dinheiro. O dinheiro se tornou um deus, um ídolo para muitas pessoas, incluindo os chefes de muitas grandes corporações. Eles rastrearão seus movimentos, observarão o que você está assistindo, analisarão em que você clica, alguns até pegarão suas informações pessoais e as venderão com o objetivo de ganhar dinheiro. O dinheiro é o objetivo número 1, o único objetivo para tantas instituições neste mundo. Ainda assim, a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Este é apenas um exemplo, mas você vê o Deus deste mundo, o diabo, cega os incrédulos, para que eles não vejam que coisas como o dinheiro se tornaram um ídolo. Suas carreiras podem ser um ídolo, coisas materiais podem ser um ídolo. Todas essas coisas podem ser e são usadas pelo inimigo para cegar a mente dos incrédulos. Outro forte aviso pode ser encontrado em Mateus 24, versículo 12, que afirma: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quando Jesus veio para cumprir a lei foi consolidada em 2 mandamentos: amar o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento, e amar o próximo como a si mesmo. Portanto, naturalmente, a ausência de amor seria um sinal revelador do fim dos dias, como podemos ver hoje em muitas partes do mundo, onde as vidas não são mais valorizadas e há uma falta de empatia, falta de compaixão humana, falta de bondade entre as pessoas. Jesus nos ordenou a amar os outros como nós mesmos. A incapacidade das pessoas de oferecer amor adequado aos outros é simplesmente um reflexo de sua própria incapacidade
de se amar adequadamente. Mas como alguém pode realmente se amar sem apreciar o amor de Deus por nós? Além disso, a Bíblia, em Efésios 5, versículos 15 e 16, diz: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. O que isso significa? O que a Bíblia quer dizer quando afirma que os dias são maus? Creio que basta olhar para o estado do mundo hoje. O diabo está atacando a essência de nossas vidas e nosso futuro. Ele nos ataca de maneiras astutas, roubando o tempo das pessoas, ocupando seus pensamentos, impedindo seus olhos de ver a verdade e fechando seus ouvidos para a verdade. O que quero dizer é que as pessoas não têm mais tempo para Deus. Elas não têm tempo para sentar e estudar a Bíblia consistentemente. Não têm tempo para orar mais. Estamos tão ocupados perseguindo dinheiro, casas, nossas ambições e negócios, e ele está fazendo isso de forma tão sutil, dessensibilizando a população geral para o mal. Você já ouviu a expressão, a vida é uma jornada? Eu acredito que sim. A vida é uma jornada, e nesta jornada da vida, há vários fatores que influenciam até onde você vai e onde você termina. O mesmo vale para nossas vidas cristãs. Segundo Timóteo 4, versículo 7 diz: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Lendo nas entrelinhas, isso me diz que essa vida como cristão é uma jornada. Como você sabe se está no caminho certo? Como você sabe que está indo na direção certa nesta jornada como cristão? Esta não é uma pergunta simples de responder, porque Jesus disse em Mateus 7, versículos 22 e 23, Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente, Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso diz para mim que muitas pessoas pensarão que estão indo na direção certa, mas estarão terrivelmente enganadas. Muitos pensarão que estão no caminho certo, quando na verdade não poderiam estar mais longe da verdade. Então pergunto novamente, como você sabe que está indo na direção certa em seu relacionamento com Jesus Cristo? É triste que muitas pessoas nem reconheçam os sinais que indicam que estão indo na direção errada. Deixe-me dizer-lhe quais são alguns dos sinais de que você está no caminho errado. Um sinal claro pode ser encontrado em Romanos 1, versículo 24. Por isso Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. A sociedade daquela época estava cheia de pessoas que queriam viver segundo uma filosofia hedonista. Essas pessoas só viviam para se satisfazer. Não havia autocontrole, viviam na corrupção, e a Bíblia diz que Deus os entregou às concupiscências de seus corações para a imundícia. Portanto, seja cuidadoso, pois quando você achar que pode pecar livremente, sem convicção, luta, remorso ou culpa, então você está num caminho que leva à condenação eterna. Tenha cuidado para não seguir nessa direção, pois Deus pode retirar sua mão restritiva e você terá plena expressão de seus desejos pecaminosos e vergonhosos. Então, deixe-me alertá-lo. Provérbios 8, versículo 20 diz: Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas da justiça. Se você caminha de qualquer outra forma que não seja a justiça, que não esteja na palavra de Deus, você está num caminho perigoso. Qualquer caminho que seja contra os ensinamentos de Jesus Cristo é o caminho errado. Portanto, certifique-se de que o caminho que você segue está alinhado com a palavra de Deus. Certifique-se de que o caminho que você segue está dentro da vontade de Deus. Qualquer caminho que não esteja produzindo os frutos do Espírito em sua vida, conforme está em Gálatas 5, versículos 22 e 23, não vale a pena ser seguido. A Bíblia diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Portanto, esteja avisado, o caminho do homem termina em desespero, mas o caminho de Deus nunca termina. Ele simplesmente leva você a um destino onde o Senhor enxugará toda lágrima dos seus olhos, um lugar
onde não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor. O caminho do homem leva à destruição, mas o caminho de Deus leva à vida eterna. O caminho do homem não é proveitoso para sua alma, mas o caminho de Deus fará você desfrutar de tesouros no céu. Portanto, esteja atento a qual direção você está seguindo.